Fala galera, beleza? Professor França, mais uma aula de História Geral para vocês aqui na Sala do Saber. Meus queridos, hoje continuamos falando sobre Iluminismo, tá? Mas hoje o tema que nós vamos propor aqui aos senhores vai ser a parte da economia, beleza? Então a gente vai ter esse ponto da economia aí como ponto forte. Falar sobre os economistas iluministas, beleza? Então a gente vai ter aí, meus caros, dois tipos de economistas dentro do iluminismo, tá? Então, dois tipos que nós vamos ter. Os franceses, ou conhecidos como os nossos queridos fisiocratas, tá? Fisiocratas. Certo? E os ingleses, ou conhecidos como clássicos. Certo? Na verdade, é basicamente um cara só, os ingleses, tá? Que é o Adam Smith. Beleza? Bom, meus caros, o que esses caras vão ter aí, basicamente, de igual, né? O que eles vão trazer de novidade aí para nós? Ó, se é iluminista, vai bater no absolutismo, mas, como eles são economistas, eles vão bater na parte da economia iluminista. Qual que é a cultura, a economia absolutista? O mercantilismo. Então aqui, a crítica ao mercantilismo. Certo? Então a gente vai ter, meus caros, uma crítica ao mercantilismo. Aí. Por quê? Pela intervenção do Estado na economia, tá? Então, eles são contrários ao Estado na economia. Então, meus caros, essa crítica ao mercantilismo é um ponto muito importante desses caras. É basicamente aí que você vai ver a coisa acontecendo. França, não lembro o que é o mercantilismo. Mercantilismo era aquela ideia de ter colônias, de uma balança comercial favorável, essa vai manter, né? Mas a intervenção do Estado na economia, ok? Protecionismo, né? Uma ideia de protecionismo na economia. Então, essa crítica ao mercantilismo vai ser basicamente parar o Estado de interferir. Mas a história da colônia também é interessante. Por quê? Os iluministas, eles incentivam muito os processos de independência na América. E esses processos de independência acabam, então, sendo dessas colônias, principalmente por causa dessas ideias. Então a gente vai ver isso na independência dos Estados Unidos, na independência da América Espanhola, na independência do Haiti, na independência do Brasil. Essas ideias iluministas acabam aparecendo. E, querendo ou não, a economia tem seu papel. Não é só os teóricos que a gente estava vendo. Todos os economistas, todos os iluministas, eles acabam participando dessas ideias. Então é importante que vocês vejam esses conceitos aqui. Certo? De boa? Tranquilo? Bacana. Bom, meus queridos, vamos falar sobre os fisiocratas. Meus caros, físio vai ser terra, crátia é sempre a ideia de poder, né? Terra, poder, a riqueza vem da terra, beleza? Então, a gente vai ter este conceito, tá? E os fisiocratas, eles deram
uma frase para nós, que é uma frase muito importante, que acaba sendo base para o liberalismo econômico, que vai se apresentar pelas essas duas ideias de economia, tanto da francesa quanto da inglesa. Então acaba aparecendo esses dois pontos aí, certo? Como é que é essa frase? Laisse faire, laisse passer, le monde va de lui-même, ok? Então, em francês fica assim, correto? Mas em português, que é o que interessa, deixai fazer, deixai passar, tá? Que o mundo vai por si mesmo. Anda por si mesmo. Certo? Então, meus caros, essa frase é uma frase importantíssima porque ela está dizendo, nós entendemos que a economia não deve ser interferida, ela age sozinha. Então, eles vão ter, isso você pode pensar nos dois, apesar de ter sido uma frase dita por Gournay, tá? O Barão de Gournay, que é um fisiocrata, tá? Então você vai ter, meus caros, o Gournay dizendo isso que vale para todo mundo. Vamos deixar a coisa livre. Não vamos ficar interferindo. A coisa girando sozinha faz com que a gente tenha benefícios. Então a sociedade ela vai prezar pelos benefícios aí. Tudo bem? Então, meus caros, a economia tem que andar sozinha. Já guarda. Se ele está dizendo isso, ele está querendo dizer que a economia ela é uma coisa natural, beleza? Ela anda sozinha, ela é natural, não precisa ninguém ficar interferindo, beleza? Então nós vamos ter esses pontos. Meus queridos, nós teremos 3 autores importantes. François Quesnat, ok? Que vai viver ali de 1684 a 1774. É 1694. Certo? Então ele vai viver aí 80 aninhos, bastante. Beleza? Bom, meus queridos, nós teremos o Anne Robert François Turgot, beleza? Mais fácil. Este daqui. O Turgot, meus caros, ele vai viver de 1727, tá? A 1781. Esse cara eu abro um parênteses. Esse cidadão, a gente vai utilizá-lo bastante aí na ideia da Revolução Francesa, beleza? A gente vai utilizá-lo bastante para a Revolução Francesa. Por isso está errado aqui, é 91, perdão, tá? Por quê? A Revolução Francesa, em 1789, você vai ter uma grande participação do Turgot. Ele foi um dos ministros que foi mandado embora do Luís XVI. França, por que ele foi mandado embora? Porque ele propôs algumas coisas contrárias ao Luís XVI naquele momento, e principalmente a uma estrutura que existia ali, que era aquele sistema de um sistema medieval ainda, em que você tinha a sociedade dependendo de comerciantes que fechavam um padrão ali, tá? As corporações de ofício que a gente estudou. Então o Turgot falou, tem que acabar com as corporações de ofício. A França, para avançar na economia, para melhorar a economia, tem que acabar com as corporações de ofício. O Luís XVI fala, nada disso, beleza? Nada disso. Bom, meus queridos, ele é um deles, é um dos que participaram do início dessa revolução, beleza? Jacques-Claude Marie Visson, mais conhecido como Barão de Gournay, beleza?
Então, nós vamos ter Gournay, ele que falou essa frase aqui, então, para vocês. O Gournay, meus caros, ele vai viver de 1712 a 1790, certo? Então, a gente vai ter este ponto aí do Gournay. Só que o Gournay, ele é diferente dos outros dois. Por quê? Ele é um cara que vai trabalhar com a ideia, tá? Com o conceito de capital industrial, tá? Capital industrial e também a ideia, tá? De capital comercial, beleza? E também a liberdade comercial, tá? Meus caros, por que ele é diferente? Porque os fisiocratas, no geral, eles acreditam que a riqueza vem da terra. Esses caras aqui, tá? Eles vão dizer o quê? Não. É esse cara, né? A riqueza vem da indústria, vem do comércio, ok? Então ele é diferente, mas ele entra porque ele é francês. Basicamente isso. Ele vai se aproximar muito mais dos ingleses neste momento, tá? Então ele vai ter este ponto aí, tá? Bom, mas, como é a minha ideia, a teoria dos fisiocratas, em sua grande maioria, tá? Vai ser o quê? A economia é uma ciência natural, tá? Então, economia como ciência natural. Se é natural, você não precisa mexer nela, ok? Então você não deve mexer nela, tá? E aí, meus queridos, leis econômicas vão ser iguais, ó o sinalzinho de igual aí, às leis naturais. Tudo bem? Então você vai ter este ponto acontecendo, beleza? Meus caros, e aí a outra teoria que é fundamental desses caras é que a Terra como fonte de toda a riqueza. Então, meus caros, prestem atenção. A terra, para eles, é o que produz a riqueza. O comércio, a indústria, eles só aproveitam para transformar a riqueza que é produzida na terra. Então, para eles, a terra é o mais importante. Beleza? Então, você vai ter a terra muito mais importante do que o trabalho, do que as indústrias, ok? Meus queridos, essas são as teorias desses caras. Facinho, de boa. Eles caem menos no vestibular, tá? Geralmente, quando cai os 3 nomes e colocam a ideia principal da terra gerando essa riqueza. Então, lembrem-se, esse ponto é fundamental. Agora, meus caros, nós vamos para os economistas clássicos ou ingleses, beleza? Que vai ter o David Ricardo como um deles, ok? Adam Smith, o principal, beleza? Você vai ter alguns autores, mas o mais primordial que a gente vai estudar aqui hoje é o Adam Smith, ok? Adam Smith, que estudou em Oxford, ele perdeu o pai jovem, mas ele tinha uma condição que permitiu ele poder estudar em Oxford. Então ele vai ter um estudo aí interessante, tá?
Ele viveu de 1723 a 1790 e é considerado, meus caros, como o pai da economia moderna. Tá? Pai da economia moderna. O que significa isso, meus caros? Acredita-se, dessa forma, que o Adam Smith, ele é aquele cara que criou o conceito de economia básico para a ciência, tá? A ideia da ciência aí. Bom, meus queridos, Adam Smith vai demorar quase 20 anos para escrever a sua grande obra. Ele vai ter contato com o Quesnay e o Turgot. Ele vai para a França, então, ter esse contato, beleza? Que ele acaba, então, terminando, tá? A sua obra mais importante, que é uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, beleza? Que o pessoal coloca sempre só a última parte. Em vestibular é muito engraçado. A galera coloca só isso aqui, ó. Riqueza das nações. Tá? Mas, na verdade, o nome do livro é um estudo sobre a natureza e a riqueza das nações, que foi lançado em 1776. Tá? Essa é a grande obra de Adam Smith, onde ele vai trabalhar com esse liberalismo clássico, que é muito importante aí pra gente, tá? Que é muito, muito importante. O que ele vai falar lá, meus caros? Ele vai trabalhar com teorias da divisão do trabalho, tá? Divisão do trabalho, no sentido do que, meus caros? Ele vai ter a ideia de que a economia deve funcionar, tá? Segundo ele, a economia deve funcionar da seguinte maneira. Se você fizer a divisão do trabalho, você consegue fazer com que você tenha um produto melhor, um produto mais rápido produzido, ok? Ele consegue, então, trabalhar com o conceito de que você vai ganhar pela quantidade e não pela qualidade. Pela qualidade também, mas mais pela quantidade produzida, tá? Então você trabalha com esse conceito. Na obra dele, ele acaba trabalhando com a ideia do alfinete, que a produção do alfinete, se for dividido, você consegue ganhar mais dinheiro, beleza? E ele fala, todo trabalhador tem que se especializar. Todo trabalhador deve se especializar para sempre ganhar mais, beleza? Então, meus queridos, ele vai trabalhar com esse conceito da divisão do trabalho. Já começa aí, tá? Ele vai trabalhar com a ideia de livre concorrência e livre comércio. Tá? Como é que funciona isso? Você não pode, não deve ter um Estado interferindo na economia, como, por exemplo, eu falei ali atrás do Gonet, né? Ou do Turgot, perdão, tá? Do Turgot. Por quê? Porque, meus queridos, segundo ele, quanto mais concorrência a gente tiver, quanto mais livre mercado, mais livre comércio, melhor será. Por quê? Quanto mais gente concorrendo, melhor será o produto e mais barato, tá? O mais barato possível. Então, ele pensa nisso. Ele vai dizer, ó, é legal a gente ter muita gente concorrendo e o Estado não deve interferir nisso, tá? Então, ele vai pensar nesse conceito, beleza? Bom, meus queridos, outro ponto que é importante é a ideia
da natureza da economia. Para ele, a natureza da economia, ela não pode deixar de vir do interesse privado, ok? Do interesse de cada um, tá? Então, meus caros, ele vai dizer o quê? O que move as pessoas são os seus interesses privados, tá? Então, cada um acorda de manhã para trabalhar porque tem um interesse privado, beleza? Então, meus caros, ele vai dizer claramente o quê? Eu não posso contar com a benevolência do padeiro para comer o pão. Eu tenho que trabalhar para conseguir este pão. Beleza, meus queridos? Então, ele vai falar exatamente sobre isso, tá? Bom, o que mais que nós vamos ter, meus caros? Ele discorda dos fisiocratas. Por que ele vai discordar dos fisiocratas? Porque os fisiocratas, meus caros, eles diziam que a riqueza vem da terra. Para o Adam Smith, isso era errado. A riqueza viria do trabalho, tudo bem? Então, ele vai dizer o quê? A riqueza seria, então, seria o trabalho. Como assim, França? Seria, meus caros, da seguinte maneira, eu pegar algo e transformá-lo, tá? Pegar algo e transformá-lo, agregar valor ao produto, tudo bem? Agregar o valor ao produto. Meus queridos, então, o Adam Smith diz, o que gera riqueza é eu pegar um produto mais barato, manufaturá-lo e torná-lo mais caro, beleza? Eu sempre uso o exemplo daquele conceito assim de pegar 1 litro de álcool, 1 litro de petróleo e transformar esse 1 litro que custe lá 2, 3 reais, vamos dizer, 1 litro acho que menos, né? O petróleo vai custar aí 2 reais. E transformar numa garrafinha da Tupperware que custa 90 reais. É isso que ele está dizendo. Pegar um produto, uma matéria-prima e transformá-la em um produto mais encarecido. Beleza? Isso gera riqueza para uma nação. Não é a terra. Para ele é o trabalho. Beleza, meus caros? Então ele vai ser um cara que diz isso. Bom, ele é contra a interferência do Estado, tá? Na economia, tá? E aí, ele vai dizer o quê? O Estado, ele deveria cuidar. Ele fala de Estado mínimo, né? Ele vai trabalhar com o conceito de Estado mínimo. O Estado cuidaria da segurança pública, tá? Então, uma das preocupações seria a segurança pública e da propriedade privada das pessoas, tá? Então, para ele, o Estado não deve interferir em economia, ele deve proteger as pessoas e a sua propriedade privada, beleza? Então, o Estado ele tem uma função mais próxima de cuidar de assuntos apenas estatais, não da economia. A economia deixa ela gerar. Ela sozinha, ela vai se regulamentar, beleza? E aí, cuidado, tá? Porque alguém deve ter sentido falta de eu falar assim, França, você não falou sobre a mão invisível do mercado, tudo bem? O Adam Smith não usa a mão invisível do mercado como um termo, tá? Isso foi uma invenção posterior. Ele vai dizer de não regulamentações, de não interferência do Estado,
de que a economia vai se organizar. Mas esse negócio de mão invisível do mercado, não, ele não falou. Beleza? Cuidado aí, só para vocês terem uma ideia. E outra coisa, o Adam Smith, ele é um liberal, mas ele também trabalha com o conceito dos trabalhadores. Porque tem muita gente que opõe ele a alguns pensadores que pensam mais pelo lado do trabalho. Ele vai falar sobre a questão dos trabalhadores terem direito a se organizarem para ter uma melhor condição. Então ele fala sobre a ideia de sindicatos. Tudo bem? Então a gente vai ter esses pontos aí. Beleza, meus queridos? Então, sobre economia iluminista, era isso. Beleza? Abraço e até mais. Tchau!